Fala galera, beleza? No vídeo de hoje vamos trazer Tarcísio de Freitas dando um banho na entrevista que ele deu para o Estadão. Na ocasião ele falou sobre o projeto da direita e também os anseios que ele tem na política. Vamos lá conferir. Uma coisa que é importante perceber como é que a minha cabeça funciona. Quando eu vim para São Paulo, a primeira coisa que eu fiz foi consultar especialistas das diversas áreas, né? Então eu me reuni com professores da Faculdade de Medicina da USP para entender questões relacionadas à saúde, me reuni com Ricardo Paz de Barros, do INSPER, para entender questões relacionadas ao desenvolvimento social, me reuni com a professora Maria, que foi 8 anos secretária de Educação de São Paulo e de Campinas, para entender questões relacionadas à educação. Tenho consultado especialistas diversos, tenho ouvido muito, e, obviamente, sentei com especialistas do metrô também, com profissionais do metrô, para entender os desafios do metrô, para entender por que a linha 17 até hoje não foi concluída, por que ela não está projetada para chegar até o Jabaquara ou ligar a linha 4, né, e atender Paraisópolis, entender os problemas da concessão da linha 8 e da linha 9, porque as duas vêm apresentando problemas recorrentes, dia sim, dia não, que o pessoal questiona muito a minha capacidade de lidar com os problemas de São Paulo. E o que eu quis dizer naquele dia? Eu disse, olha, eu tenho visitado comunidades em São Paulo, estou vendo esgoto correndo a céu aberto. Eu estou sensível com o problema dessas pessoas. Eu estou vendo o problema de falta d'água em Salto, em Itu, em Indaiatuba, em Franca. Então, eu estou sensível com a questão da segurança hídrica. Eu estou vendo a necessidade de duplicar Itapetininga, Ourinhos. Eu vi o problema do hospital de Itapetininga. Eu estou sensível com o problema da saúde. Eu estou sensível com o problema do hospital de Presidente Prudente, que está operando com 30% da capacidade. Eu estou sensível com a não conclusão do Rodoanel. Eu estou sensível com a não chegada do metrô, por exemplo, em Guarulhos, com a não chegada do metrô no ABC Paulista, com a não chegada do metrô no Oeste. E aí eu estou pronto para formular proposições, projetos e resolver esses problemas. Porque eu tenho respeito a esse povo aqui. Aliás, eu tenho respeito a todo mundo. O que eu quis dizer é que, eventualmente, uma pessoa de fora vai se cobrar muito para dar boas respostas. Eu me preparei a vida toda para resolver problemas. E, assim, eu tenho muita sensibilidade. Eu estou muito afim de fazer a diferença, porque eu acredito que o serviço público é para você servir e deixar legado. Eu fiz a concessão da Dutra, no Vale do Paraíba, com a duplicação das suas faixas. Será que eu não tenho uma relação profissional com a região do Vale do Paraíba? Tenho parentes morando lá há 22 anos. Tenho sobrinho morando lá, tenho cunhada morando lá, passava festas de final de ano lá. Ora, que lugar eu poderia escolher para fixar o domicílio, se não São José dos Campos, que eu já tenho um vínculo afetivo, um vínculo familiar e um vínculo profissional. O senhor se apresenta como um técnico, o senhor tem um perfil mais pragmático, diferente do presidente Jair Bolsonaro, e as pessoas se perguntam o tempo todo até onde vai o seu compromisso com o bolsonarismo, né? Qual a fronteira até onde vocês se encontram, onde vocês divergem? É engraçado que alguns signatários da carta, que são de partidos de esquerda, defendem ditaduras em outros países. Então, eu acho o fim da picada você ter pessoas assinando a carta, se dizendo defensores da democracia no Brasil, mas defendendo a ditadura na Nicarágua, a ditadura na Venezuela, defendendo outros regimes totalitários na América Latina. Então não faz o menor sentido isso. Tinha um cunho político partidário e a carta que eu defendo é a Carta Magna e a Constituição. Qual é o meu compromisso, né, com o presidente? É o compromisso com o presidente que enfrentou crises muito severas e que apresentou resultados. O senhor nunca, em nenhum momento, se sentiu constrangido com as declarações do presidente Jair Bolsonaro, com as frases dele em relação à urna eletrônica, como em relação às mulheres, com os pitis que ele já deu com a imprensa? Em nenhum momento o senhor achou que ele passou dos limites? Pedro, você fica constrangido de ter um candidato à presidência da República que já foi preso e comandou o maior esquema de corrupção da nossa história? Perguntei se o senhor Pega-lhe! em relação ao Bolsonaro. O Sabatinado não é o candidato do PT. Toma-te! Eu não sou candidato. Nem o Bolsonaro é o Sabatinado. Sim, mas o senhor é o candidato. O que acontece? O que eu vivenciei no governo, eu participei de um governo que me deu liberdade para montar um time técnico.
Eu participei de um governo que pegou um Porto de Santos dando meio bi de prejuízo e vai entregar um Porto de Santos dando meio bi de lucro. Eu participei de um governo que enfrentou a crise do Covid e entregou o país com o mesmo resultado fiscal, com a mesma relação dívida-PIB de antes do Covid. De um governo que, no final das contas, diminuiu as despesas administrativas pela primeira vez desde a Constituição de 88. Então, no final das contas, é um governo que tem muito resultado. O resto é conversa. Uma observação, essa é a primeira sabatina em que os convidados agem como torcida organizada. Isso não aconteceu antes, só para deixar o registro aqui. Mais de 1 milhão de pessoas, FEBRABAN, Fiesp, essa gente não apoia regime da Venezuela, Nicarágua e Cuba. Além disso, nós tivemos também manifestos de entidades, por exemplo, da Polícia Federal, entidades da ABIN, entidades da Procuradoria, do Itamaraty, que são carreiras de Estado, que inclusive correm risco ao assinar manifestos assim. Ou seja, eu só registro que a defesa da democracia, naquele caso, não foi restrito a quem defende Cuba. Os estados americanos que mais crescem hoje são os estados que mais investem em inovação. Aqui, nós também, no Brasil, temos bons exemplos de estados que estão crescendo bastante e investindo em inovação. A inovação é fundamental até para a resolução de problemas que nós temos no setor público. Então, usar o IPT, usar toda a rede FAPESP, incentivar o nosso parque tecnológico, né? São Paulo tem aí parques importantes, né? E a gente tem que promovê-los e, na verdade, ampliá-los. Então, a gente não pode ficar com a ciência restrita, por exemplo, em São José dos Campos, em Campinas, em São Carlos. A gente tem que levar a gente tem que incubar startups, fomentar a inovação, fomentar o desenvolvimento da pesquisa, criar novos parques tecnológicos em outras regiões do estado, inclusive em áreas que são mais deprimidas economicamente. Então, o compromisso que eu faço é um compromisso com a pesquisa, com a academia, com a ciência. Tenho uma boa base acadêmica, né? Tive a oportunidade de passar por grandes escolas e verificar a importância disso. E eu sei como a inovação vai nos permitir dar um salto. Olha, a gente tem um plano de governo que está muito focado na geração de emprego. E para a gente gerar emprego, nós vamos caminhar em duas vertentes. Primeiro, a vertente do incentivo ao investimento, né? E esse incentivo ao investimento tem várias dimensões: a dimensão energética, a dimensão tributária, a dimensão da capacitação profissional, a dimensão da infraestrutura, a dimensão da desburocratização. A segunda forma de promover realmente esse desenvolvimento, essa geração de emprego, é o investimento maciço em inovação. Então, todas as instituições dedicadas à pesquisa no estado de São Paulo são importantes. Então, a FAPESP, que congrega essas instituições, essa rede de inovação, de tecnologia, né, de ciência, ela vai ser prioridade. A gente tem que investir em ciência, tem que investir em inovação. Bom, nós temos aí um déficit habitacional muito grande, que envolve, no final das contas, 3 dimensões. São aquelas pessoas que já não suportam mais o aluguel, são aquelas pessoas que estão em áreas de risco, que precisam ser removidas, e são aquelas pessoas que já estão em situação de rua, né? E esse número é crescente, a gente está vendo aqui na cidade de São Paulo, né? Cada praça virou um acampamento, é uma situação que choca quem chega aqui. Eu venho fazendo leilões de infraestrutura e vindo a São Paulo há muitos anos por causa da minha relação com o mercado, com a minha relação com a infraestrutura, e nunca tinha visto a situação do jeito que está. É uma situação que choca e que desperta em nós a sensibilidade. Eu entendo que a gente tem que ter uma política habitacional muito pesada, né? Tem que ser uma prioridade absoluta, até porque essa política habitacional está relacionada com outras políticas públicas. Se a gente discutir a questão de Cracolândia, por exemplo, você não resolve sem aliança de várias políticas: a de saúde, né, para o tratamento dependente químico, a de habitação, porque ninguém vai para a rua para consumir droga, as pessoas estão consumindo droga porque estão na rua, a política de segurança pública, a política de revitalização dos centros das cidades, né? Então, e a política de assistência social para a gente dar a porta de saída, que é o emprego. E aí, pessoal, você gostou das respostas contundentes do Tarcísio de Freitas? Deixa nos comentários aí, e quero saber se ele seria um bom candidato para 2026 para o pleito presidencial. Não esquece de deixar um joinha e te inscreve no canal se você quiser conteúdo de qualidade da política de direita do Brasil. Valeu!